Psicopatia e controle era o que o David usava contra Celeste. Se você tá chegando por aqui agora, Celeste foi uma criança de 14 anos que se envolveu com um cara, possivelmente a partir dos seus 11 anos de idade, e foi encontrada sem cabeça, sem braços e pernas, dividida em sacolas dentro do porta-malas do carro desse cara, que é um cantor muito conhecido e que estava começando a bombar bastante, chamado David D4VD. Eu assisti mais um vídeo de outro psicólogo falando sobre o comportamento e as coisas que o David fez baseado nos documentos da promotoria. Ah, gente, o vídeo que eu postei ontem, né, dando várias informações, um vídeo super completo, postei o vídeo bem, quando eu fui assistir o vídeo com a voz de Alvin e os Esquilos. Não fui eu que fiz aquilo, foi a própria plataforma. Acreditem no que eu tô falando pra vocês. Em janeiro de 2024, ele posta um story no qual ele diz: será que minha parceira está disposta a engolir um AirTag para que eu saiba onde ela está toda hora? Controle de uma criança de 14 anos. Na época 13, no caso. Parece brincadeira, mas é um contexto de vigilância constante por uma menor de idade. 11/1 ele faz aquela transmissão no Twitch com ela, do qual ela fala: não é controverso você abude crianças? Aquela que ele fala: deletem tudo. Vocês sabem, né? Sabe quem que era o moderador dessa live? Quem gravou isso aí? Neil Langston, o Neil the Asian. É, gente, o melhor amigo dele, que não é mais. Em outra live, alguém pergunta para o David quem é essa garota. E aí David pergunta: peraí, vocês são federais? Todas as fotos com Celeste, David escondia seu rosto, com cabelo, com uma bolsa, um acessório, um celular, o que quer que seja, para esconder a identidade dessa garota. Agora a gente já sabe, né, que a polícia já tinha ido na casa dela, já sabiam quem era o David, já sabiam que ela estava na casa do David, todo mundo sabia. O David continua controlando tudo, até hoje, gente. Porque a narrativa real só vai sair da boca dele, se ele quiser, e ele não vai querer. Em novembro de 2024, eles encerram o namoro, continuam se falando por mensagem de texto, fazendo coisas que vocês já sabem que eu já falei em outro vídeo. Essas mensagens de texto descrevem a angústia da Celeste querendo um próximo nível pro relacionamento. Aquela mensagem que ela fala: tudo que a gente faz é e ficar aqui relaxando, eu quero mais pra mim. Prova de manipulação dele, né? Obviamente, controlar uma criança não é difícil, né, gente? Ai, não é a hora certa, você é menor de idade, nosso relacionamento é proibido. Não era um relacionamento, era um abuso, porque ela era uma criança e ele era maior de idade. O avô de uma pessoa que eu conheço passou a mão no peito dessa pessoa, apertou o peito dessa pessoa, pegou a mão dele, passou entre as pernas da outra prima dessa pessoa. E o avô foi protegido. É protegido até hoje. David faz isso com Celeste para dominar sua mente e manter o contato físico que ele tinha com ela. Vamos lembrar que esse cara tem não sei quantos terabytes de pornô infantil. Celeste estava completamente envolvida em um futuro que David prometia, mas não lhe daria. Ele só queria o controle, lembre. Vamos só lembrar, gente, que David ainda não foi condenado, ele é acusado, ok? Ele se declara inocente, né? E ele é até que prove o contrário, apesar de todas as provas que a gente tem. Ou seja, ele se declara inocente e de que ele não foi a razão pela qual ela se foi. Somente um psicopata sai vivendo tranquilamente como ele saiu, cumprindo sua agenda, inclusive horas depois da Celeste ter sido desvivida pelas mãos dele, possivelmente, né? Através de objetos cortantes. 22/4/2025, ela sai de Lake Elsinore, vai para Hollywood Hills, desembarca na casa do David, entra na casa do David, recebe 2 golpes, que a gente já tá sabendo porque a promotoria divulgou lá o laudo do legista pra gente. Ela foi parar lá porque o David chama o Uber, mas eles estavam brigando por conta de uma outra garota que possivelmente estava no meio, e David fala pra Celeste: com essa garota, eu tenho um futuro. Esse foi o babado, tá? Ela vê essas mensagens de David com outras meninas e aí simplesmente ela exige o lugar dela que ela achava que ela tinha na vida dele, que nunca teve, ela só era usada, vamos lembrar disso. Então, com raiva, Celeste diz: eu vou destruir sua carreira, eu vou contar que eu sou menor de idade, que eu tive grávida e várias outras coisas, e você vai, ó, sua carreira vai acabar. Nisso, ele friamente convida a garota pra ir na casa dele, e o resto a gente já sabe o que aconteceu. 20 minutos depois de Celeste entrar na casa de David, ele manda mensagem pro celular dela, forjando um álibi: aonde é que você está? Quero saber, eu tô preocupado, cadê você? Mas às 23h30 ele vai pra esse lugar aqui, ó, tá? Onde foram encontrados os documentos da Celeste, exatamente aqui, tá? Aqui que foi encontrado os documentos da Celeste. E ele postou uma foto próximo desse lugar. Gente, o cara é psicopata. Isso no dia 23/4. No dia 24, ele volta de Santa Bárbara e vai pra uma entrevista de rádio divulgar o álbum dele. Normal. Ele foi a Santa Bárbara 3 vezes em datas diferentes, tá, gente? Só pra vocês terem noção. A primeira vez foi no dia do crime. Ele foi o último a dirigir o carro no dia 29/7/2025, quando ele entrou em turnê. Vou falar um pouquinho sobre Dark Tríade, que esse cara estava falando também. Narcisismo, psicopatia e maquiavelismo. Narcisismo é identificado na literatura psicológica como coexistentes coletivamente associados a comportamentos interpessoais, manipuladores, exploradores e insensíveis. Aí vem transtorno de personalidade narcisista,
múltiplas personas, recursos financeiros para comprar tudo, né? Ele ia atrás da Celeste, pagava pessoas, várias coisas, gente, já sabe, né? Maquiavelismo refere-se à estratégia manipuladora em relação a relacionamentos interpessoais. Usar outros para atingir seus objetivos pessoais, manter múltiplas apresentações sociais simultaneamente, planejar vários passos à frente dos seus planos. E a psicopatia é caracterizada por resposta reduzida ao medo, empatia diminuída, afeto superficial e capacidade de se envolver em comportamento prejudicial sem a culpa e a ansiedade. Normalmente regulam esse comportamento em indivíduos normais. A reatividade reduzida da amígdala, sinal de que o sistema de alarme interno torna a violência psicológica. Peraí, galera, que eu anotei aqui para vocês. Psicológica difícil de lidar. O programa de dessensibilização deliberada de David inicia aos 14 anos, né? Nasceu com traços psicopatas ou foi moldado. Tem predisposição genética, consumo de material gore, jogos violentos, 5 anos sem contato social. Por que ele deixou o corpo no Tesla? Ele queria que fosse achado? Para que todos pudessem presenciar a arte do seu crime? Como ele conseguiu continuar sem ansiedade, sem depressão, sem tristeza, sorrindo, porque ele deu várias entrevistas após isso, gente. Não sentiu culpa nenhuma. Compartibilização. É o mecanismo de defesa no qual o indivíduo mantém áreas psicológicas separadas, que não interagem, permitindo que o funcionamento social normal continue em uma área, enquanto eventos extremos são contidos em outra. Muitas personalidades e nenhuma era a sua real. Tava aí tudo tão na cara e todo mundo resolveu ignorar, né? Enfim, gente, se vocês sabem alguma coisa que eu tenha deixado de fora desse vídeo, por favor, me conta aqui, tá? Um beijo.